Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Começamos mais uma semana para a glória de Deus. E essa semana promete, essa semana nós estamos aí numa santa expectativa para todas as maravilhas que Deus tem para realizar na nossa vida. Bom dia! E finalizando o mês, iniciando o outro, essa semana é uma semana de muita bênção, de muitas realizações e é a semana do recomeço. Amém? Anota aí, por favor, gente. Anota aí, eu quero que você anota. Essa semana é a semana do recomeço. É a semana de olhar para aquilo que Deus tem de bom para realizar na minha vida. É a semana de dar passos. É a semana de retomada. É a semana de bom ânimo. Não é a semana da gente entregar os pontos, amém? Anota aí, fazendo favor, gente. Pega aí, por favor, anota aí no seu caderno, no seu diário espiritual, anota no seu planner, anota no seu direcionamento espiritual. É a semana de recomeços, de retomada. É a semana de um posicionamento. É a semana que eu e você não vamos entregar os pontos, mas vamos sempre olhar para frente, aonde realmente nós vamos encontrar a Deus. Bom dia, povo. Bom dia, Tati. Bom dia, Edilane. Bom dia, Flaviane. Bom dia, Sheila. Bom dia. Deus abençoe. E que esse dia seja um dia novo para o nosso coração. Eu não estou falando de coisas do lado de fora. Talvez você já acordou, a casa é a mesma, as pessoas que moram com você, graças a Deus, são as mesmas pessoas. O teu trabalho continua no mesmo lugar, você não mudou de endereço. Muita coisa do lado de fora não mudou, mas o teu coração hoje precisa estar determinado pelo Senhor. O seu interior hoje precisa estar determinado pelo Senhor. Declare isso. Eu assumo que esta semana é a semana do recomeço e do posicionamento. Para a glória de Deus. Bom dia, Graciana. Bom dia, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fernanda Cruz, minha irmã, é isso mesmo. O meu coração é novo. Todo o cenário pode continuar o mesmo, mas você não é a mesma pessoa. E você não é um fogo de palha. Você é uma chama viva do amor de Deus. Você não é uma pessoa que só fala isso, fala e não muda. Pelo contrário, você é uma pessoa que é movida pelo fogo do Espírito. Esses dias eu escutei isso, né? De um rapaz dizendo assim, a gente vai para retiro, às vezes a gente participa de uma missa e aí a gente fica no fogo. Olha o que ele diz, a gente fica no fogo 2, 3 dias, mas passou daquilo a gente volta à vida velha. Não, quem tem uma experiência com o nosso Senhor, ele não retoma a vida velha, mas ele assume uma vida nova de dentro para fora. E eu quero que você hoje tenha essa experiência de uma vida nova nesta oração. Que a tua vida viva esse processo de transformação, mas que você não volte à vida velha em nome de Jesus. Que você não retome os seus atos maus em nome de Jesus, mas que hoje você assuma um novo tempo na sua vida, você assuma um novo tempo na sua história para a glória de Deus. Que o teu posicionamento hoje seja um posicionamento de transformação e de quem vai rumo a Deus. Não de quem fica só na base do fogo de palha. A tua motivação não é uma euforia. O que te motiva é o Espírito de Deus. O que te põe de pé é o Espírito de Deus. Então, independente das coisas que estão à sua volta, o que está dentro te mantém viva. O que está dentro te mantém nesse processo de transformação. Amém? Amém, meus irmãos? Amém? Então nós não somos um povo de fogo de palha, nós somos um povo que é aquecido pelo fogo do Espírito. E este fogo do Espírito é que nos mantém vivos. Esse fogo do Espírito não nos deixa de maneira nenhuma nos abater. Esse fogo do Espírito é o fogo constante que nos mantém no caminho do Senhor. É isso que nos mantém. Declare isso sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Declare, eu não sou movido pelo fogo de palha do mundo, mas quem me mantém vivo, quem me mantém aquecido, é o fogo do Espírito. Assuma isso para a sua vida, em nome de Jesus. Declare isso para você mesmo. Assuma isso. Sou eu, essa pessoa que é movida, conduzida pelo Espírito. Amém? E hoje, lendo, o livro Caminho,
de São José Maria Escrivá. Eu estou na parte que fala da vida interior. E São José Maria Escrivá, ele vem nos exortar em vários pontos da vida interior. Quem somos nós dentro? Qual a maior dificuldade que as pessoas hoje têm? É de fazer silêncio. Hoje, a maior dificuldade do ser humano é olhar para si. Porque muitas das vezes, quando o ser humano olha para ele mesmo, ele se assusta, ele tem medo, ele não quer se deparar com a dor. E enquanto a gente não se depara com a gente mesmo, a gente fica pulando etapas, a gente fica pulando processos, depois para refazer, dói mais. Enquanto você não assumir as dores, o que você precisa colocar em ordem, os problemas que você precisa resolver dentro de você, você só vai atrasando a sua identidade real e autêntica. São José Maria Escrivá, ele diz assim, olha que bonito isso. Toda a nossa fortaleza, ela é emprestada. Número 728. Oh, meu Deus, cada dia me sinto menos seguro de mim e mais seguro de ti. Se não o abandonas, ele não te abandonará. Espera tudo de Jesus. Tu, nada tens, nada vale, nada podes. Ele agirá se nele te abandonares. Jesus, descanso em ti. Confia sempre no teu Deus. Ele não perde batalhas. E hoje, enquanto louvava e glorificava a Deus nesta manhã, hoje, quando eu estava rezando mais cedo, né? Eu sempre costumo chegar e me colocar de joelhos, me prostrar, colocar minha cara no chão, né? E declarar que eu sou um pó e que Deus é a minha força. Hoje não, hoje eu comecei a louvar a Deus. Hoje eu comecei a glorificar a Ele. Comecei a bendizer, meu Deus. E era isso que o Senhor falava ao meu coração. Eu sou o teu Senhor. Eu sou aquele que renova as tuas forças. Eu sou aquele que te veste. Eu sou aquele que não te deixa esmorecer. Eu sou aquele que vai abrir caminhos. Eu sou aquele que vai te fazer ter força nas pernas quando você achar que as tuas forças vão acabar. E hoje de manhã, o Senhor declarava isso no meu coração e eu queria dividir isso. Porque eu acredito que isso não seja só para mim. Eu acredito que Deus esteja falando isso com mais pessoas, com mais almas, com mais irmãos e irmãs que estão lutando no mesmo processo que eu. Manter o nosso coração em Deus. Estar sempre na condição que Deus quer que eu esteja. E não na condição que eu quero. E Jesus então falava ao meu coração, né? Pela manhã eu te faço descansar. De noite eu te faço descansar em todos os momentos. Se você está em mim, não há por que ter uma mente cansada, uma mente estressada, não há por que ter uma mente esgotada, se eu sou a tua força. Quando nós tiramos os olhos de nós e olhamos para Deus, nós conseguimos enxergar que Ele é que faz, não somos nós. Essa semana vai ser uma semana de muita atividade. Semana que vem eu vou fazer um retiro. Então essa semana eu preciso organizar muita coisa para poder me ausentar alguns dias aqui na minha casa. E aí o Senhor dizia ao meu coração, você não vai dar conta mesmo. Quem dará conta será eu. Então meu coração se abandonou em Deus. A minha mente se abandonou em Deus. Eu vou fazer a minha parte. E Ele falar dele. O extraordinário, o sobrenatural vem de Deus. Eu vou olhar para trás e dizer, realmente, Danusa, você não fez nada. Quem fez tudo foi o nosso Senhor. Isso nos traz paz. Isso nos tira o peso da cobrança. Eu tenho que fazer isso, eu vou dar conta disso. Não. Deus fará tudo. Deus fará tudo. Deus te fará vencer a crise conjugal que você está vivendo. Deus fará vencer a crise na saúde que você está vivendo com alguém próximo de você. Ele dará força para você e para este enfermo. Deus ajudará você a ter inteligência na área financeira, nas suas áreas emocionais. É com Ele, é com Ele, é Ele que fará tudo. Olha o que São José Maria Escrivá diz, toda a nossa fortaleza, ela é emprestada. É isso que nós precisamos assumir na nossa vida. A nossa força é o Senhor, é Ele
que é a nossa força. Ele que é a nossa vitamina, é Ele que é o nosso alimento, é Ele que é o nosso tudo. Declare isso para você. A minha força é o Senhor. Olha que lindo. Toda a nossa fortaleza, ela é emprestada pelo próprio Senhor. Amém? Assuma isso para você. Não queira ser a Mulher Maravilha, o super-homem. Quem é isso tudo em nós é o nosso Senhor. E toda vez que a gente acha, eu preciso fazer isso, não, você não precisa fazer nada. Deus fará em você. Toda vez que a gente se abandona nisso, a nossa alma agradece. A nossa alma agradece. Nos últimos tempos, eu não quero que você não precisa dizer aqui para mim, tá? Mas eu quero que você assuma. Quantas pessoas têm te chamado de estressada? Quantas pessoas têm dito para você, por que você tá nervosa desse jeito? Por que você está brigando à toa desse jeito? Por que você está reclamando tanto? Você tem ouvido isso? Essas têm sido as suas frases mais ouvidas nos últimos tempos sobre você? Pois é. Eu quero convidar você agora a ter uma experiência nova. Porque toda vez que a gente escuta isso, você está muito estressada, você está muito briguenta, você está muito chata, tudo se implica. Nossa, que reclamação! É porque a gente tem olhado para nós e tentado fazer as coisas do nosso jeito. Toda vez que você tira os olhos de você e olha para Deus e vê que é Ele que faz, as coisas tornam mais leves. As coisas ficam mais leves. Então deixe agora o Senhor entrar em cena na sua vida. Deixe o Senhor entrar em cena no seu dia. Pare de querer aparecer. Pare de querer sempre ter uma resposta. Pare de querer sempre ter uma opinião. Você não precisa ter nada disso. O Senhor terá por ti. Pare de se defender. Pare de querer sempre uma justificativa. Ai, mas eu não fiz isso por causa disso. Ai, eu não fiz isso por causa daquilo. Não, 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 não. Assuma. Coloque um ponto final e recomece. Tire os olhos de você e comece a olhar o que Deus está fazendo. Comece a perceber que a glória é dele. Não é você que é a forte da casa. Não é você que pode tudo. Não, 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 não. Você não pode nada. Ele pode tudo. Ele fará tudo. Ele é Deus. Nós temos uma força emprestada por Ele. Amém? Assuma isso e vamos ter uma semana posicionada. Vamos ter uma semana de recomeço. Amém? Para a glória de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, na nossa espiritualidade, na nossa humanidade, no nosso emocional, no nosso intelecto. Tudo recomeçando hoje para a glória de Deus. Um dia abençoado, uma semana poderosa, uma semana cheia da manifestação de Deus. Quem tá animado aí, diga eu, gente. Quem tá com esperança para essa semana aí, diga eu, porque eu tô. Essa será uma das melhores semanas da minha vida, eu tenho certeza disso, porque o Senhor está comigo. À minha frente caminha o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. À minha direita está aquele que vence toda a tribulação. À minha esquerda é aquele que levanta o brado da vitória sobre a minha vida. Está acima de mim aquele que é e que sempre será. Abaixo de mim está o meu sustento. Quem está animado aí para essa semana, diga eu, aleluia. É isso aí, Karina, Magda, Mari, a Leandra, minha irmã Claudinha, minha linda Cristargo, olha quanta gente animada, Rosana, é isso aí, Fernanda Cruz, mega ultra power animada, né, Fernanda? Isso aí, Tati, vamos firmes, porque quem está à nossa frente é aquele que já venceu, amém? Ele não conhece derrota, ele só conhece vitória. Vamos pedir então o Espírito Santo de Deus para que esta manhã, para que esta semana nós possamos ter uma experiência com uma das melhores semanas da nossa vida, com um dos dias mais importantes da nossa vida, que foi os dias que nós vamos tomar decisões firmes no Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Página 11, direcionamento espiritual, oração para ser rezada todos os dias deste ano. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais.
Vós sois o intercessor de Deus, excelso dom sem par, fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, aleluia, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, ao Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Sois o nosso Deus, Espírito Santo, e nós queremos, de todo o coração, glorificar o teu nome. Ó Espírito de Deus, vinde em nosso auxílio, vinde iluminar o nosso coração, a nossa mente. Ajudai-nos a viver este processo de transformação através da palavra de Deus. Espírito Santo, ecoa sobre nós, ecoa a tua luz, que brilhe e que chegue aos confins de toda a terra, que chegue aos confins dos corações, a luz que vem de Deus. Retira-nos, Espírito Santo, de toda condição de morte, de toda condição de pecado, e dai-nos a ousadia de uma vida nova através da palavra de Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Tome comigo o evangelho de hoje. Hoje, dia 30 de janeiro, segunda-feira, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos de 1 a 20. Marcos 5, dos versículos de 1 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Pedi desculpa, gente. Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí, perto, uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atiraram-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que lhe havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora daquela região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca,
O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de hoje, então, ele vem despertar em nós a fé. A fé em Jesus. Só aqui. A fé em Jesus. Como eu disse para vocês, nesse tempo, do tempo comum, onde o evangelho quer nos revelar a pessoa de Jesus, a identidade dele, quem é Jesus? Nós vemos então Jesus aqui despertando em nós a fé nele. Todo este mover é para que a gente passe a acreditar e confiar em Jesus. Esse Jesus que está disposto a ir a lugares e a pessoas que ninguém quer ir. Pense, um endemoniado, uma pessoa que vivia no cemitério, já numa condição de morte. Quando você escuta cemitério, você já associa, eu já associo, nós associamos a morte, a pessoas que já não estão no meio de nós, a corpos, já sem vida, túmulos, lugares frios, lugares gelados. Então, este homem já não tinha mais controle de si, ele já vivia no meio da morte. O pecado faz isso com a gente. Ele nos leva para essa condição, onde a gente muitas das vezes se torna assim, pessoas frias, pessoas geladas, pessoas sem consciência, pessoas que perdem a noção do pecado, perdem a noção do que é errado, do que é certo. O pecado faz isso no nosso coração. E este homem estava envolvido com muito pecado. E o pecado fez tanto mal para ele, que o levou a morar no meio de um lugar onde não tinha vida, onde não existia gente, só existia corpos frios. E Jesus é aquele que veio para ir nestes lugares, para ir nessas almas. Muitas das vezes a gente tem repulsa. Nós não temos coragem de ir até essas pessoas. Mas Jesus, que está em nós, vai até elas. Veio até mim, veio até você. Então Jesus, ele sai da barca e ele encontra então essa região onde a fama deste homem era grande. É um homem que vivia isolado, que vivia se machucando, e todo mundo que tentou prendê-lo foi em vão, foi um fracasso. E ali então Jesus encontra com este homem. Presta atenção, Jesus encontra com ele. Na verdade, o evangelho vem dizer que Jesus não encontrou. Os demônios o viram de longe e o reconheceram. E começa então a gritar: o que queres conosco, filho do Deus vivo? O que você quer com a gente? Jesus então não quer nada com o demônio. Essa é a verdade. Jesus não quer relação nenhuma com o diabo. Jesus não quer contato nenhum com o diabo. Jesus quer a alma. Jesus quer a pessoa. Jesus quer o Filho de Deus. Porque há uma disputa por nós entre Deus e o demônio. O demônio por inveja. O demônio por não aceitar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus por nos amar. Então há uma confusão entre nós e o demônio, porque ele quer muitas das vezes entrar na nossa mente e enganar a nossa identidade. Foi isso que ele fez com este homem. Ele enganou este homem, dizendo que ele já estava morto, que ele já não existia. Este homem vivia como uma pessoa morta, igual muita gente nos dias de hoje, que não estão vivendo num cemitério, que não estão vivendo numa condição de morte, mas estão vivendo numa condição de mentira. Quantas pessoas estão vivendo uma vida mentirosa, né? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa de um rapaz nos Estados Unidos,
né? A pesquisa era o seguinte: ele chegava perto de pessoas e perguntava assim: olha, se eu chegar perto de você e dizer que eu sou uma japonesa e que eu tenho apenas 5 anos de idade, aí sabe o que as pessoas respondiam para ele? Ué, você pode ser o que você quiser. Aí ele chegava perto de outras, totalmente diferente, num grupo, e dissesse assim: olha, se eu. E ele é um homem, ele falou assim: se eu dissesse que eu sou uma japonesa e que eu tenho 5 anos de idade e que o meu trabalho é fazer programa. Aí as pessoas que estavam ali diziam assim para ele: você pode ser o que você quiser. Se você disser que você é uma japonesa, que tem 5 anos e que faz programa, você é isso. Veja que o demônio, ele tem tentado entrar na mente da gente. E aí fazendo com que a gente acredite nisso. Eu sou o que eu quero. Não, nós não somos o que nós queremos. Nós somos o que Deus planejou para nós. Nós somos filhos amados de Deus. E Ele quer que a gente morre nessa condição de não viver dignamente a nossa identidade. Este homem se perdeu. Esse homem não sabia de nada, porque ele não era dominado por ele mesmo. Ele era dominado pelos demônios. Ele não tinha governo, ele não tinha quem amasse ele. Ele era rejeitado por toda aquela comunidade. Ele foi expulso dali. Então ele vivia como? Ele vivia como morto. E Jesus traz vida para ele. Jesus devolve a vida interior para este homem. O fato de Jesus ter mandado os demônios para os porcos e ter gerado um tumulto, porque o povo preferia o demônio, os demônios, né? Porque era uma legião, eram muitos que dominavam aquele homem. Eles preferiam conviver com vários demônios no cemitério daquela cidade, daquela comunidade, do que perder os porcos. E o Evangelho está dizendo isso. E muitas das vezes é assim. A gente aceita a condição do erro, a gente aceita a condição do pecado, a gente não quer fazer nada, a gente não quer se envolver, a gente não quer se misturar, para a gente não perder o nosso bem, para a gente não perder o que nos é favorável. Na maioria das vezes é isso. Eu não quero saber de gente pobre perto de mim, eu não quero saber de pedinte perto de mim, eu não quero saber de gente doente perto de mim. E aquela comunidade então manda Jesus embora. Pede para Jesus: ó, sai daqui, porque nós não queremos mais perder os nossos porcos, os nossos bens. Presta atenção. E aí então Jesus vai para outra região e aquele homem que havia sido liberto, aquele homem que viu quem ele era diante de Deus, porque diante do povo, diante das pessoas, ele era um endemoniado, mas diante de Deus, ele era um filho amado. Diante de Deus, ele era um filho amado. Diante da sociedade, ele era um endemoniado, indigno de nada. Ele não tinha mais lugar para ele em nenhum lugar. O lugar dele era no cemitério, se cortando, se mutilando. Mas para Deus, não. Para Deus, o lugar dele era no meio, junto. Então, Jesus dá a ele a dignidade e ele fica sentado ouvindo Jesus. E quando Jesus entra na barca, ele quer ir até Jesus. Só que Jesus diz para ele: não. Fica. Fica para que as pessoas vejam a obra de Deus e o que Deus é capaz de fazer. A misericórdia. E aquele homem, então, se torna um missionário. A missão dele é dar testemunho do que ele tinha vivido com o nosso Senhor. Veja que não é todo mundo que vai junto com Jesus. Muitos ficam para evangelizar um povo. Muitos ficam para alimentar o povo. E Jesus fala: fica com os seus, fica com a sua família. Evangeliza a tua família, sabe como? Testemunhando. Dando testemunho do que Jesus é capaz de fazer. Jesus fala assim, não fica pregando, não. Jesus fala: dá testemunho do que a misericórdia de Deus fez na sua vida. Veja que este evangelho é um evangelho fortíssimo, para que a gente possa meditar, principalmente, o que nós estamos fazendo da nossa vida. E a quem nós temos servido. Eu digo mais, sobre qual governo nós estamos. O governo da luz
ou governo das trevas? Quem tem nos governado? A tua vida tem sido ladeira abaixo ou você tem se esforçado para ir ao encontro do Deus vivo? Por onde você tem andado? Principalmente aqui dentro. Principalmente aqui dentro. Qual a verdade você tem acreditado? A verdade real, autêntica, que é a verdade de Deus? Ou as mentiras do demônio? Principalmente de quem você é. Os rótulos que as pessoas têm colocado, as mentiras, ou a essência real que Deus já colocou dentro do teu coração. Quero que você medite, quero que você pense nesse dia de hoje, nessa semana que nós vamos trabalhar e fazer memória do recomeço. Se você quer recomeçar e quer se posicionar, a primeira coisa que você precisa fazer é quem eu sou, para que você saiba de onde você precisa sair. Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Sabendo quem é você. E eu rogo a Nossa Senhora que segure a nossa mão e que essa semana seja uma semana de mãos dadas com Maria, num recomeço e um posicionamento mariano na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Bom dia, família de fé. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de mandar para mais pessoas. Eu tenho certeza que essa palavra de Deus hoje vai chegar a muitas pessoas e trazer a elas um novo tempo. Evangelize, compartilhe. Deus abençoe.